Salmo 40. No estudo dos salmos messiânicos, existe a dificuldade de saber quais versículos se aplicam ao salmista e quais se referem ao Messias. Uma boa parte deste salmo se aplica às experiências do salmista. No versículo 12 encontramos uma referência à confissão de iniquidade. Obviamente, isto não se refere ao Senhor Jesus Cristo, já que era impossível para o Cordeiro imaculado e incontaminado pecar. Porém, conforme Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 7, os versículos 6 a 10 do Salmo falam do Messias, especificamente da sua encarnação. Os meus ouvidos abriste. Dia após dia, neste mundo, ele gozava de plena comunhão com Deus. Os seus ouvidos estavam abertos constantemente para ouvir a voz do Pai. O seu corpo era usado para fazer o que o Pai lhe comunicou. No versículo 6, encontramos 4 palavras hebraicas traduzidas para o português como sacrifício, oferta, holocausto e expiação, que se referem às ofertas levíticas oferecidas pelo povo de Deus e descritas nos primeiros 7 capítulos do livro de Levítico. Cada oferta apresenta um aspecto da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessas ofertas podemos ver a glória moral, a deidade, a humanidade, os sofrimentos do Senhor Jesus e uma vida totalmente dedicada ao prazer de fazer a vontade do Pai. Tudo isso subiu como um cheiro suave para Deus. A oferta queimada, holocausto, era a mais importante de todas. Era uma oferta totalmente consumida sobre o altar, ou seja, um sacrifício exclusivamente para Deus. Havia algo no sacrifício de Cristo sobre a cruz que somente Deus podia apreciar. A oferta pacífica era oferecida como agradecimento ou na ocasião de um indivíduo fazer um voto. A oferta de manjares era oferecida em agradecimento pelos frutos da terra. O sacrifício pelo pecado era o derramamento de sangue pela expiação dos pecados. Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade. Aqui temos uma conversa entre o pai e o filho. A vinda do filho para este mundo foi um ato voluntário. A encarnação do Senhor Jesus é uma maravilha. Mesmo na sua humanidade perfeita, ele nunca cessou de ser Deus, com todos os atributos divinos. O onipotente, o onisciente, o onipresente, Deus manifestado em carne. O objetivo da sua vinda era fazer a vontade do Pai e assim glorificar a Deus na terra. Essa disposição de fazer a vontade de Deus é um dos assuntos das profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, se encontra a promessa da semente da mulher. Miqueias capítulo 5, versículo 2, apresenta Belém como lugar do seu nascimento. Isaías capítulos 7 a 9 nos fornece detalhes a respeito do filho dado e do menino que nos nasceu. Salmo capítulo 22 e Isaías 53 apresentam a humilhação e os sofrimentos de Cristo. Daniel capítulo 9, versículo 26, fala do Messias sendo tirado de acordo com o propósito e a cronologia divina. A tua lei está dentro do meu coração. A lei de Deus estava escondida no seu coração. Durante os anos do seu ministério público, ele citava muitas passagens das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 18, ele citou as palavras de Moisés. Em Mateus capítulo 24, versículo 15, ele se referiu à profecia de Daniel. Sobre a cruz, ele citou as palavras do salmista em Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Nos versículos 9 e 10 do Salmo 40, lemos de 5 assuntos importantes que faziam parte do ministério do Senhor e que ele anunciou na grande congregação: justiça, fidelidade, salvação, benignidade e verdade. Ele veio para fazer a vontade do Pai. A carta aos Romanos apresenta a justiça divina, como Deus pôde ser justo e ao mesmo tempo ser justificador.
Toda a Escritura proclama a fidelidade de Deus, um Deus em quem podemos confiar plenamente. A salvação é um assunto que abrange o passado, o presente e o futuro. Já fomos salvos da penalidade dos nossos pecados quando confiamos em Cristo como Salvador. Estamos sendo salvos do poder do pecado na vida diária e em breve haveremos de ser salvos da própria presença do pecado ao sermos conduzidos para o céu, seja pela morte ou pela vinda do nosso Senhor. A benignidade ou bondade de Deus é imensa e manifesta um amor profundo que nos alcançou quando éramos inimigos dele. O amor de Deus deve ser apresentado juntamente com a verdade imutável de Deus. Ele tinha todas as qualificações morais para fazer isso. Para ele foi um grande prazer fazer o que o Pai queria. Ele amava a justiça e assim ele a anunciou. Ele a proclamou sem qualquer restrição. O ministério do Messias foi uma declaração clara da salvação, da bondade e da verdade de Deus.